como lidar com a individualidade do coleguinha, como lidar com a individualidade do outro. E é isso que eu vou responder hoje na live. Bem-vindo, meus corações do YouTube. Tem perguntas muito interessantes que vêm lá no Instagram. Então, simultaneamente, hoje vou estar passando, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas a gravação só vai ficar aqui, no YouTube. Então, vem comigo, vem assistir e vem... Não, segura que vai ter dica excelente. A gente vai começar primeiro eu fazendo um pensamento para vocês, depois respondendo as perguntas. Então, vamos lá. Olá, meus corações! Oi, meus corações do Instagram, como vocês vão? Corações, hoje a nossa proposta é falar como você pode lidar com a individualidade do outro. Uma pergunta feita por vocês que ganhou votação, assim, bem disparado. Então, a gente vai falar sobre isso, vamos falar de um jeito bem tranquilo, bem legal. Vou só colocar aqui minha mão, minha patinha quebrada. Deixa eu só colocar, porque já tá doendo. Ai. Olá, corações. Tudo jóia? Isso aqui é só para apoiar, tá, gente? Porque quem não viu, eu tô com tendinite. A gente é dessas. Agora tem tendinite, chegamos à idade. Aí mas tá tranquilo, até não tá doendo tanto mais, mas é só para apoiar, tá bom? Vamos lá, então, meus corações. Vamos responder a pergunta que vocês fizeram. Olá, Dulce, Alexandra, Jaci. Olá, meus corações. Bora com tudo, porque é hora do almoço, vocês querem conteúdo, então vamos para o conteúdo logo. Vocês me fizeram a pergunta, e a pergunta era a seguinte: Rê, como eu posso lidar com a individualidade do outro? E para eu responder essa pergunta, a gente precisa, antes de tudo, alinhar o que é individualidade. O que é eu ser uma pessoa individual? Minha individualidade, o meu eu. E é basicamente isso que significa individualidade. Representa o meu eu, a minha essência. Mas você sabe onde que pega o problema? Você sabe onde que a gente fica irritada? É quando a individualidade do outro, de alguma maneira, a gente interpreta como algo desrespeitoso. Fala para mim aqui se faz sentido, se realmente, quando eu interpreto que o que ele faz, como ele isso é interpretado como um desrespeito. Por exemplo, ele tem a individualidade de sair com os amigos. Isso, para mim, é desrespeitoso, me fere de alguma maneira. Aí que a porca torce o rabo. Fala se não é. Então, corações, o que acontece? Eu quase que eu caí. O que acontece? Foi meio estranho. O que acontece, gente? A gente tem que separar o que é individualidade e o que é desrespeito. Uma coisa é você ser desrespeitada. Outra coisa é o coleguinha ser ele, ser exatamente quem ele é. E aí a gente precisa alinhar isso para a gente entender que nem tudo que o outro vai representar de fato um desrespeito. Como é que a gente sabe se vai representar um desrespeito ou não? Vai depender se ele faz aquilo contra você ou se não. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa que é muito eu, e eu tenho certeza que irrita demais o coleguinha. Mas eu vou fazer para irritá-lo. Então, isso é um desrespeito. Então, quando a gente age, quando a gente faz, não é contra a pessoa, mas a gente faz porque a gente acha que aquilo ali é importante. Então, isso não necessariamente deve ser um desrespeito, tá? Você não precisa interpretar isso como desrespeito. Então, muita calma na hora de virar leoa, de achar que o que ele está fazendo é contra você. Primeiro, calma. Será que ele percebe que o que ele faz te limita de alguma coisa, te irrita? Ele percebe. Ele percebe que o que ele faz me irrita. Agora, vamos para a segunda pergunta. Será que isso que eu estou querendo dele, será que é uma coisa que limita ele? É uma coisa que é desrespeitosa a ele? Quando eu for responder as dúvidas de vocês, vai ficar ainda mais claro. Então, sempre que eu penso em alguma coisa de relacionamento, gente, eu tenho dois olhares muito atentos. Primeiro olhar em relação a mim mesma. Se a minha postura, o que eu estou fazendo, está sendo adequado ou não. Se é assim, sabe? Se é minimamente sensato o que eu estou fazendo. Segunda coisa, quem quiser fazer pergunta pode fazer aqui nesse ponto de interrogação, tá? Segunda coisa que eu levo em consideração quando eu vou ver alguma coisa sobre relação, gente, é o outro, a empatia. Dá uma olhada pro coleguinha, para ver assim, gente, eu tô conseguindo perceber a necessidade também do outro. Porque, coração, se for para você olhar só pro seu umbigo, nem desce pro play. Porque
brincando, né? Nem desce pro playground. Mas por quê? Porque assim, gente, quando a gente está numa relação, é muito fácil a gente exigir do outro empatia. Mas o moral da vez é a gente se colocar como uma pessoa empática. Então, comece a entender, será que tudo que você entende que ele faz individual, que é uma coisa que ele gosta de fazer, realmente, será que tudo aquilo é desrespeitoso mesmo? Ou você está exigindo demais? Lá. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Olha, será que eu estou exigindo muito disso daqui, muito dele, ou será que não? Não tem nada a ver, não estou exigindo dele, eu acho que é uma coisa que ele tinha que fazer mesmo e é sensato. Aí você vai ter que lidar com isso. Como? Sempre que eu percebo um problema, eu vou trazer esse problema para o outro perceber se é um problema ou não. Então não adianta para você aquilo ser claro que é um problema, se para o outro ainda não está claro que é um problema. Saca? Então olha só o que a gente está construindo. A gente está construindo aqui que quando a gente fala de individualidade, representa muito o que o outro é. Quem é o outro ser humano? E individualidade é essencial em uma relação? Se fosse para você namorar com seu espelho, era mais barato, gente. Você comprava um espelho, olhava para aquele espelho, beijava aquele espelho todo dia, comprava acessórios para você se acariciar sozinha e pronto. Mas se não é o caso, se você quer uma relação a dois, quer construir uma relação a dois, então o que você precisa? Você precisa sair desse mundo de que o outro tem que ser o seu reflexo. Não tem, coração. E se você acha que tem, você está muito equivocada. Então, respeitar a individualidade do outro é fundamental numa relação. Estamos todo mundo de acordo? Estamos todo mundo de acordo? Porque é muito importante isso. É muito importante que você aprenda a respeitar o outro que ele é. Porque se fosse para você namorar, para você casar com alguém igual você, na verdade, você não está querendo uma relação, né? Você está querendo uma continuação sua. Então, individualidade é essencial, sim, numa vida a dois, numa relação adulta. É importante que você seja você, que o outro seja o outro, para vocês construírem uma relação. Agora, o que eu vejo muito por aí é uma insatisfação do outro não corresponder às suas exigências. Então, você tem lá aquela lista, né? Aquela lista do homem perfeito, aquela lista de quem você achou que você tinha que encontrar. E você chega e quer encaixar esse seu companheiro nessa perfeição que você construiu na sua cabeça. Gente, isso aí lá na minha terra a gente chama de pessoa doida. Se você quer que o outro seja o que você deseja dele, isso é muita loucura. Você está tirando dele o que é mais importante, que é a autonomia. Em relação à adulta, a gente preza a autonomia. Não só a autonomia de mim, mas também a autonomia do outro. Então pensa comigo. Cada vez que você procura limitá-lo, você está limitando também a autonomia e a pessoa com que você se apaixonou. Dali a pouco, sabe o que vai acontecer? Vou contar a pé para vocês. Vai lá, você acha que ele tem que fazer tudo que é do jeito que você quer. Aí ele começa a fazer. Aí, vamos, imagina comigo. Vamos, imagina comigo. Renata, eu sempre quis o quê? Um homem muito acolhedor, que eu chegasse em casa, aquele homem musculoso, aquele homem carinhoso, que chega, me pega pelo braço e me rodeia, e aí me coloca assim, já coloca, me dá beijos, já começa a fazer massagem no meu pé. Gente, aquele homem maravilhoso. Aquele homem que faz tudo por mim. Esse é o homem que eu sempre pensei. Tá bom, coração. Agora imagina que um dia ele é assim. No outro dia, novamente ele com aquele sorriso, aquela coisa musculosa, maravilhosa, fazendo massagem em você. Terceiro dia, a mesma coisa. Ele fazendo exatamente o que você sempre quis que ele fizesse. Eu não dou uma semana para você chamar esse cara de um babaca, de um banana. Porque é isso que acontece na prática, gente. Pessoas que são muito o que a gente quer que elas sejam, acabam sendo pessoas vistas por nós como fracas, e melosa, e chata, e a gente não aguenta muito tempo, não. Porque o doce da vez são as diferenças. O doce da vez, gente, é o outro ser como ele é. E aí, se você me fala que não consegue lidar com a individualidade dele, com quem ele é, coração, você não está querendo uma relação. De fato, você não está querendo uma relação, porque ninguém suporta alguém ali, igual um cachorrinho, a pessoa que não tem uma, sabe, não tem uma identidade, não tem ela, só tem você. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não gostaria não de um cachorrinho, a gente não valoriza.
A gente não valoriza a pessoa que não tem a individualidade dela, não tem a personalidade dela. Ao contrário, a gente acha fraco, acha uma pessoa sem graça, acha uma pessoa, às vezes, até inconveniente. Porque não tem, a pessoa parece que não tem alma. Então, é muito, muito importante a individualidade. A individualidade, ela vai parecer como, Rê? Ela vai parecer no que ele gosta de fazer, no momento que ele tem para ele, com ele, essa hora, ele vai se conectando com a individualidade dele. Da mesma forma que a gente também precisa desse respiro, gente. A gente precisa de um momento só nosso. A gente precisa se conectar à nossa individualidade, à nossa essência. Porque se a gente fica só voltado para a relação, só voltado, a gente vira uma chata e neurótica, tá? E neurótica, diga-se de passagem. Então, é muito importante que você entenda que individualidade numa relação não joga contra a relação, joga a favor. Porque uma relação de casal é construída entre eu, um ser completo, o outro, um ser completo, que somando, né, com a relação, isso faz a coisa ficar gostosa. Então, eu sou uma pessoa completa que me junto com meu coleguinha que é completo também. E aí a gente vai compartilhar, a gente vai crescer juntos, a gente vai compartilhar mesmo uma vida, ideias, gostos. Mas se ele for um babaca, um banana, que só é um cachorrinho, que não tem a individualidade dele, não tem a essência dele, isso não dura uma semana, colega. Então presta atenção nas coisas que você reclama, que provavelmente o que você reclama é o que sustenta essa relação, tá? Então, ter individualidade é muito, muito importante. A Adele falou assim, ó, lembrei do filme Um Príncipe em Nova York. Tem uma cena que ele pergunta, o que você gosta? E a mulher responde, o que você gosta? Ele desanima na hora. Então, olha só, é porque realmente desanima muito. Olha, o que você gosta? Eu gosto do que você gosta. Ah, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais inconveniente, chata. O outro ser perfeitinho, todo menininho, né, gente? Acho que é uma criança, acho que nem sabe? Não, a gente gosta que é de um homem também que tem a sua opinião. Mas aí, talvez chegue agora a várias perguntas. Rê, tá tudo certo, que eu até li umas perguntas de vocês e vou responder aqui. Mas assim, e quando a individualidade do outro me afeta? Quando quem ele é me afeta? É que a gente tem duas opções, dois caminhos. Primeiro, você perceber se essa pessoa que você está relacionando, se ela tem crenças e valores tão diferentes assim do seu, talvez não seja a pessoa certa para estar do seu lado. Porque se você sempre tem que ajustar as crenças, os valores dele para ficar parecido com o seu, pensa Deus. Vai ser uma luta todos os dias da vida de você. Se te desagrada quem ele mostra que é, então você para e pensa com carinho. Porque quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente se parece com aquela pessoa. Que rola isso, porque rola uma troca tão intensa que a gente fica com algumas coisas, características muito parecidas. Por isso que é importante que eu tenha um refúgio, uma parte da minha individualidade, uma parte que sou eu comigo, porque isso traz um respiro para a relação também. Senão a gente não vai nem ter mais o que contribuir. Então, são duas coisas aqui. Primeiro, se te incomoda tanto a individualidade dele, se pergunte: será que ele é a pessoa que eu quero mesmo? Será que ele tem as crenças, os valores parecidos comigo? Ou é tão distante, tão numericamente distante, que isso me faz questionar se eu quero estar com ele? E tudo bem, tá? Pode ser que é uma pessoa que tem valores tão diferentes que não vai encaixar mesmo. E sua ideia como companheira não é mudar o outro. A sua ideia como companheira é compartilhar, é a gente cooperar com o outro, mas não mudar. Mudar não. Mudar não é relação adulta, tá? Querer que o outro muda, querer que o outro... Não, isso não é relação adulta. Então, primeira coisa, entenda isso, tá? Entenda se essa individualidade fere ou não fere. Beleza, Rê, mas eu acho que as nossas crenças são parecidas, eu acho que nossos valores são parecidos, mas ele tem uns momentos de individualidade que me ferem. Que, poxa, para que ele precisa ter um tempo com os amigos dele? Ou toda semana tem a semana... Tinha, né, gente? Ai, caiu o negócio meu. Tinha a semana do... Minha lente saiu. Tinha a semana do futebol. Acho que agora nem tá tendo mais esse lance de semana do futebol. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas, por exemplo, ele tem um momento dele de estar num videogame. Ou ele tem a individualidade dele de estar um momento com os amigos. Ah, mas isso me incomoda porque eu acho que ele tinha que estar comigo. Aí, pro coração, calma.
Vamos ver aqui, porque existe uma possibilidade de você não estar respeitando a individualidade dele porque você está com uma carência. E aí, aqui na carência, a gente abre 2 vetores. Primeiro, será que essa relação está tendo pouca troca? É a primeira questão que você tem que se perguntar. Segunda questão, se perguntar se tá me fisgando muito ele ter o momento dele. É o seguinte, se você não está querendo também ter um excesso de carência e você não está querendo, tipo assim, canalizar toda a energia, o movimento dele para você. Se for, aí eu já te falo para abrir o olho, coleguinha. Coração, você abre esse olho, porque provavelmente você está com um vazio que você acha que o outro vai preencher. E esse vazio, o outro não é capaz de preencher. Então, quando eu escuto que alguém está muito incomodado com a individualidade, a primeira coisa que eu vou sempre pensar é se essa individualidade que ele está fazendo sozinho, se é realmente algo que sai do tom, sabe? Sai do bom senso, ou se é uma distorção de você mesma. De você achar que ele tinha que dar algo mais, mas é porque você tem uma carência profunda que quer que o outro ali abasteça. Se for esse caso, gente, o homem pode ficar ali 24 horas com você que não vai ser suficiente. Então, você tem que olhar para dentro de você e ir ajustando isso, resolvendo isso. Pelo amor, adoro quando vocês corriam. Então, você tem que ir ajustando. Oi, Flávia. Vocês têm que ir ajustando isso e perceber que, olha, na relação de casal, é sempre um compartilhar. E eu só posso compartilhar se eu sou um ser humano completo e o outro também é um ser humano completo. Se você está incomodada com a individualidade dele, quem ele é, então você tem que pensar, pô, será que essa relação faz sentido? Será que essa relação faz sentido para mim? As crenças que ele tem faz sentido? Segunda perguntinha, será que a individualidade dele está me incomodando porque eu tô com excesso de carência? E aí a gente abre 2 possibilidades. Ou a carência é porque a relação não está tendo muita conexão, muita troca, ou aí eu fico, sabe, com ranço, quando ele sai com os amigos, quando ele fala com amigo, fico com rancinho. Ou será que existe uma carência ali relacionada a uma falta que eu sinto e que não tem nem nada a ver com ele, mas uma falta que eu sinto constante, uma carência muito, muito grande dentro de mim. Então, é isso que você deve avaliar. Então, meu coração, para a gente resumir, para eu já ir para as perguntas, é o seguinte. Numa relação de casal, é sagrado a individualidade do outro. É sagrado. Sem isso, a relação mingua. Por que mingua? Porque aí você vai começar a se relacionar com espelho. E ninguém quer se relacionar com espelho ou com banana. Então, individualidade é muito bem-vinda. É isso que faz a relação progredir. Porque é um pouquinho do que eu tenho da minha essência, que eu compartilho com o outro, um pouquinho da essência do outro que compartilha comigo. Então, individualidade, como é que você vai lidar com ela? Primeiro, aceitando e achando a coisa mais linda do mundo. Segundo ponto importante, a gente vai verificar se está tendo excesso de individualidade, o excesso do momento dele só com ele. Se está tendo, provavelmente a gente está pensando em uma desconexão desse casal. Como é que a gente vai solucionar? Voltando a se conectar, tendo tempo para vocês dois, tendo um tempo para vocês construírem o nós, tá? E outra coisa que é importante quando a gente pensa que a individualidade está incomodando, será que eu estou me sentindo lesada realmente porque o outro não oferece ou porque eu tenho uma carência extrema dentro de mim? Aí você vai saber essa resposta se você vê que nas suas diferentes relações você é tipo uma vampirinha. Aquela pessoa que fica sugando, que quer toda a atenção para si. Se você é uma vampirinha, você tem uma carência que não é um coleguinha que vai suprir, não, tá? Você tem que buscar isso dentro de você, primeiro, dentro das suas relações com seu pai e com a sua mãe, tá? Se abastecer lá. A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada. Então, sempre que a gente vai pensar em relacionamento de casal, é uma cooperação, compartilhar. Mas para eu compartilhar, eu tenho que ser eu e o outro tem que ser o outro. Então, vou fazer até com um desenho de 6. Ah, que eu tô cheia de canetinha. A gente precisa dar a luz para essas canetinhas, a gente precisa dar utilidade para essas canetinhas. Então, relação de casal é assim, gente. Tem um eu e tem um outro. Ah, mas eu acho que vai aparecer ao contrário, mas não tem problema não. E o outro. Aqui, no laranjado, é onde vocês se encontram. Gente, tô escrevendo só com uma mão, não tô apoiando a outra, então assim, não tá coisa mais linda, mas vai dar pra vocês entenderem. Aqui, ó.
o eu e o outro. Acho que foi ao contrário, né? Mas dá para vocês entenderem. Essa parte laranjada é onde vocês compartilham momentos. O eu e o outro é a individualidade. Se você for perceber, a individualidade, o momento de você com você e dele com ele, é inclusive maior do que o tempo de vocês juntos. Sabe por que isso? Porque é importante que você esteja sempre ligada, conectada, e o outro também, à sua essência, a quem você é. A você saber o que você gosta, o que você não gosta, ter momentos com as amigas, ter momento com a família. Sem isso, você vai parando de ser você. E vai sendo só relação. E relação não se alimenta da própria relação. A relação de casal se alimenta de cada um sendo quem é. Faz sentido para vocês? Conta aqui para mim. Então, gente, é exatamente isso que se trata, sabe? O relacionamento de casal se trata da gente crescer sendo nós. E aí eu sei que tem várias perguntas sobre essa questão de o quanto é saudável, não é saudável, a individualidade. E aí eu vou contar, vou responder várias perguntas que vocês fizeram aqui, que eu abri ontem. Gente, um recado, tá? Aqui no Instagram, todo domingo eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas e aqui eu já vou abrindo para responder, para gente construindo tudo muito junto, tá? Então, essa história, gente, da gente achar que o outro tem que viver em função da gente, isso é uma maior bobagem do mundo que inventaram. A gente achar que que a individualidade é contra a relação, maior bobagem do mundo. Não é. Mas claro que tem que ser com sabedoria. E aí a gente vai vendo a dosagem e pode sim ir regulando essa dosagem, tá bom? Que ótimo que está fazendo sentido. Vamos lá. Temos muitas perguntas. Eu vou ver o que eu consigo responder aqui. Essa daqui é uma pergunta que ela continua. Vou ler a primeira parte e vou pôr a última parte. Não, vou pôr a primeira. Ó. Como identificar diferenças entre individualidade, da falta da parceria, prioridade? Beleza. Vou colocar aqui essa pergunta. Gente, eu esqueci de colocar aqui, né, o tema da live. Como identificar diferenças entre individualidade da falta de parceria? Como é que a gente sabe se está tendo falta de parceria ou se é individualidade? A gente vai saber o seguinte: o que você está querendo como parceria é uma coisa que você pede uma opinião para ele, é uma coisa que é junto e ele não está oferecendo isso? Aí você pode pensar que está faltando sim uma parceria. A parceria, eu sempre penso assim. Quando eu penso em parceria, eu penso que não é que eu vou fazer o outro resolver a situação, mas é um compartilhar. Então, parceria é sempre compartilhar, é estar junto, pensar junto. Então, vamos supor... já sei, vou dar um exemplo aqui de filho, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. A gente tem um filho, certo? Eu e o Pedro, a gente tem o Henrico. Maravilhoso, começou a introdução alimentar, coisinha mais linda. Depois eu vou mostrar videozinho para vocês. E aí... eu poderia pensar, a gente poderia dividir se é parceria ou se é individualidade, se, por exemplo, é o seguinte, ele tem disponibilidade, ele está aqui e ele fala assim, olha, não, a minha necessidade é maior do que o que a gente precisa, né? O que precisa para outras coisas funcionarem. Então, o Henrico tem uma necessidade, ele tem necessidade de cuidado e tal, e eu trabalho, o Pedro também trabalha. Como é que a gente lida com a nossa parceria? Eu vejo a necessidade dele e vejo também as minhas necessidades. E a gente vai achar um jeito dos dois terem as necessidades atendidas, para a gente conseguir atender as necessidades do Henrico, mas atender as nossas próprias necessidades. Então, vou dar um exemplo aqui sobre o trabalho, tá? Eu faço atendimento. A gente não tem babá, não tem nada. Eu trabalho com atendimento. O trabalho do Pedro é flexível, mas ele tem que ter as horas dele de trabalho. Então, como é que a gente faz? Quando eu estou atendendo, o Pedro fica com ele. Então, ele consegue ser parceiro, né? Parceiro no sentido de, vamos construir isso aqui juntos. O filho não é só seu, né? O filho é nosso. Então, é uma parceria, percebe? A criação de um filho é uma parceria, algo que a gente vai construir nosso. Agora, tem um momento que ele tem que ter a individualidade dele, que é o momento que ele tem que ter o trabalho dele, que é ele com ele. Então, eu, do meu lado, abro espaço para ele ter esse momento só dele. De uma maneira de parceira, né? Eu estou oferecendo isso e ele está com a individualidade dele.
com coisas importantes, como, por exemplo, pode ter um dia que ele precisa, que ele quer ir lá no kitesurf dele, que ele adora ir no kitesurf, e aí ele vai, e aí a gente vai ajustando. Eu deixo ele livre para ele ir, para ele fazer o que dá alegria para ele, da mesma maneira, quando é meu momento de ter uma folga, de caminhar, de andar de bicicleta, eu também sou respeitada nessa minha individualidade. Então, acho que assim, para a gente responder essa pergunta, que eu gosto muito da objetividade, eu acredito que a individualidade é aquela minha necessidade individual sendo atendida, e a parceria, eu acho que ela vai entrar um pouquinho ali na individualidade, na verdade, em que eu dou suporte para o outro poder fazer aquilo que o abastece. Gente, deu para responder bem essa pergunta? Se ficar uma dúvida, vocês me falem. Certo? Certo? Como diz meu pai, biscoito. Olha aqui, próxima pergunta. Qual é o limite de aceitação da individualidade do outro? O limite, para mim, é aquilo que a individualidade dele não quebra os nossos combinados. Isso, para mim, é o limite de aceitação da individualidade. Então, por exemplo, tá tudo muito bem, o outro ser ele, tá tudo muito bom, eu ser eu, mas a gente tem umas regrinhas sobre a nossa relação. Ai, do companheirinho aqui de casa, você quer ficar de conversinha com outras mulheres, não é mesmo? A gente esfrega a cara dele no asfalto. Vontade a gente não vai faltar, com certeza. Então é o seguinte, pode ser que o eu dele, a individualidade de Pedro, espero que não, a gente pode chamar ele aqui, queira outras mulheres, por exemplo. Mas isso daí, gente, vai romper com o nosso combinado. Qual que é o nosso combinado? Ó, o nosso combinado aqui em casa é que a gente tem que ser fiel. Gente, como é que era a palavra? A gente tem que ser fiel. Então, significa que eu não vou beijar outros coleguinhas, ele não vai beijar outras coleguinhas. Então, se a individualidade dele, uma necessidade dele, fere um combinado nosso, lógico que eu dei um exemplo esdrúxulo, né, gente? Mas se fere um combinado nosso, aí não tá legal. Então, questões, por exemplo, eu vou responder depois sobre o celular. O celular é individual, é dele, tá? Ele pode usar o celular dele como ele quiser. Eu tenho que, como ele quiser, salvo que a gente já contratou. Não é para usar o celular dele para conversar com coleguinhas. Aí não é individualidade, é safadeza. A gente traduz bem assim, é safadeza. Então a gente tem que sempre pensar qual é o limite da aceitação da individualidade. A gente aceita essa individualidade até o limite em que está no nosso combinado. Tá? Então, para mim, tá beleza, ele sai e tal, vai lá pro kitesurf, vai fazer as coisas dele, belezinha pra caramba. Isso não me fere aqui nos nossos combinados. A partir do momento que aquilo ali ficou muito, tá demais, talvez comece a ferir os nossos combinados. Então, a gente pode reajustar. Lembrando que sempre podemos conversar com o coleguinha e alinhar expectativas, tá? Tá fazendo sentido, gente? Peraí que eu vou respondendo aqui, ó. Como aprender a respeitar e não se sentir só? Aí, já nessa pergunta, o que fica a pegada que eu fico pensando? Se ela tá se sentindo só, será que tá tendo uma desconexão desse casal? Por exemplo, deu o exemplo do kitesurf aqui do Pedro. Eu não me sinto só quando ele vai pro kitesurf dele. Pode ir toda semana, sabe? Eu não me sinto só. Por quê? Porque a gente está conectado em outros momentos. Agora, se o companheiro faz muitos movimentos da individualidade e isso me dá uma carência, provavelmente ou possivelmente é porque aqui a nossa conexão não tá legal. Se a nossa conexão não tá legal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, nada de mal de você ter um momento seu, mas tá faltando um momento nosso. Então, vamos equilibrar isso aqui? Como é que a gente pode organizar a nossa agenda, o nosso dia para ter um nós, para ter eu e você juntos? E aí, isso daí, por si só, pode resolver isso se você deixar o outro livre. Se está incomodando, geralmente é porque está se sentindo carente. Obrigada, Dei. Espera só um pouquinho. Acaba assumindo gosto. Ai, olha que legal essa questão aqui, ó. Acaba assumindo gostos e interesses do meu parceiro, deixando os meus de lado. Viro um camaleão. Olha, amei
essa questão aqui que ela trouxe, porque o negócio é o seguinte, tá? Quando eu exijo que o outro permaneça apenas na relação de casal, você sabe o que acontece? Automaticamente eu tenho que ser coerente. Então, se eu limito a individualidade do outro, eu vou automaticamente limitar a minha própria individualidade. E aí, o que eu começo a fazer? Eu começo a ser só o que o outro deseja, ao que o outro quer. Ou, antes disso, eu começo a ser isso com a esperança que o outro venha, fique mais aqui na relação. Gente, o maior erro da vida é você deixar a sua essência. É o maior erro da vida. Se você deixa a sua essência ir embora, você está deixando não só você ir embora, sua autonomia, como a relação também. Então, a minha dica para essa seguidora é o seguinte: se conecte novamente ao que você gosta, a quem você é. E aqui as perguntinhas chaves o que eu gosto? O que eu não gosto? O que sou eu? O que é eu, fulaninha de tal? Quais são meus gostos? Que tipo de música que eu gosto? Que tipo de lugar que eu gosto de sair? O que é para mim é lazer? Que tipo de comida eu gosto de comer? E aí você, tendo essa consciência, você vai começar a implementar de novo isso na sua vida. Porque, pelo amor de Deus, pessoa que é camaleoa não é vista, né? Não é vista. Ela fica ali ficou tão camaleoa, ela está se misturando tanta relação que chega uma hora que ela vai ser dispensável. E tome-lhe, realidade. Deixa eu ver aqui. Eu estou respondendo as perguntas que vocês me fizeram, que está na caixinha de perguntas. Então, eu clico nesse botãozinho de interrogação e vou respondendo. E, gente, se está fazendo sentido para vocês essa live, já clica aqui nessa setinha, compartilha com as amigas, fala para elas virem aqui assistir essa live também. Como identificar individualidade excessiva do companheiro na relação? A individualidade excessiva é quando, assim, não existe mais o nós. Existe o eu, que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Aí é excessivo. Então, como eu falei no começo da live, se para você tem só um eu, e não existe um nós, então você não tem um relacionamento, certo? Então, se você vai fazer uma proposta, e primeiro é sempre para ele assim, não, o que eu quero ou não quero. Então, ele não tem uma empatia, falta de estar com, né? E aí você precisa trazer esse nós. Ou a gente tem um momento que é o nós, ou a gente não tem uma relação. Então tem que ter esse laranjadinho aqui, tem que ter, gente. Se não tem um nós, não tem uma relação. Não tem uma relação. Você está se relacionando sozinha. Você tem que ficar ali igual um cachorrinho esperando só o movimento do outro? Não, negativo. Tem que ter um momento no nós, sim. Excesso de individualidade é excesso de eu. Eu. Tem muito esse excesso, falta de empatia. Aí não tá legal, precisa conversar. Vamos lá? Próxima pergunta. Como aprender a lidar com essa individualidade? Olha, é como eu estava falando com vocês, corações. A individualidade, ela não necessariamente vai ser contra o relacionamento. É olhar para a individualidade como algo que pode ser muito positivo. Em deixar o outro, sabe, livre para ser ele mesmo. Então, pensa o seguinte, para você lidar com a individualidade, aprender, você precisa aprender a respeitar que o outro, ele é ele. Ele é uma essência, e foi aquela essência que você se apaixonou. Se ele for você vai deixar de se apaixonar. Não porque você não seja ótima, porque a gente sabe que você é ótima, mas é porque vai ser só um reflexo de você. E aí vai ficar sem graça e murchinho. Então, aprende a lidar com a individualidade dele, respeitando que essa individualidade, esse momento dele, é o que faz a paixão ficar acesa. Show. Vamos lá, próxima pergunta. Ótima pergunta. Como fazer para o meu marido entender que ele não é meu segurança? Olha, o que é? Gi, a pessoa vira fantoche, isso mesmo. Nossa, agora doeu pra caramba. Eu acho que eu apertei.
O que basicamente é o seguinte, quando você fala que o que você vai fazer para o seu marido entender que ele não é o seu segurança, o que eu estou entendendo é que você está se sentindo sufocada. E provavelmente ele, com a desculpa de te proteger, fica ali sempre a redoma de você. Quando isso acontece, a gente pode considerar que essa relação não está sendo uma relação saudável, está sendo uma relação limitante, tá? E aí você precisa contar para ele que ele está sufocando você. E às vezes é falar com essas palavras mesmo. Ó, você está sufocando a minha individualidade. Você está me sufocando quem eu sou. Você pode ter certeza que eu dou conta de cuidar de mim, eu dou conta de estar comigo. Você não precisa fazer tudo, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Vou responder mais uma pergunta. Vamos lá? Vamos para essa pergunta que eu achei ela boa. Qual o limite entre individualidade de cada um e vida a dois? Não se tem um limite assim certeiro. O que eu observo é o seguinte, que quando está faltando individualidade, acaba que ambos eles acabam perdendo quem eles são. Eles ficam parecidos demais. Um já sabe o que o outro vai pensar, já sabe o que o outro vai responder. Então, isso mostra pra gente que a individualidade de cada um não está sendo tão respeitada, está tendo uma mistura muito grande entre vocês. Então, se você não sabe responder as perguntas do tipo, o que você gosta? Qual música que você gosta? Qual comida você gosta? Que tipo de filme você gosta? E começa a responder o que o outro gosta, então tá faltando aí um tanto de individualidade, um tanto de um tempo seu, sabe? Só trazendo aqui para uma coisa que eu pensei agora. Claro que na pandemia, quem está em casa, e agora que a gente está mais em casa novamente, às vezes fica uma dúvida, mas como é que eu vou ter a minha individualidade, o meu momento, o que eu quero, né? E aí você pode fazer esse momento, por exemplo, no momento que você vai tomar um banho, ou no outro cômodo da casa. Então, o meu momento de trabalho é meu momento individual, o meu momento é com algo que é importante para mim e não necessariamente importante para nós, né? Não é uma questão de nós, mas é uma questão minha, profissional, que para mim é muito importante, individualidade. Então, você pode ir criando estratégias, momentos de você só com você, momento de você meditar, um momento de você tomar um banho mais demorado. Isso vai aumentando sua individualidade, tá? Vai aumentando a sua conexão com você. Então, se falta essa conexão com você, a gente pode pensar que está faltando, que essa individualidade não está sendo respeitada de cada um. E também se tem um excesso de exigências. Se o outro exige uma coisa, eu quero que você faça isso daqui, aí logo depois quer que você faça aquilo ali, e você vai se submetendo muito, sendo muito submissa, existe uma falta de individualidade também, tá? E agora, o que é legal é que a vida a dois vai ser um encontro de eu tô tão cheia de mim, de um bom sentido, que eu transbordo na relação de casal. Então, a vida a dois é um transbordar de si. Quando eu posso transbordar, eu posso estar com. Faz sentido para vocês? Então, é transbordar. Agora, eu só vou transbordar se eu tiver algo para oferecer, não é mesmo? Se eu tiver a minha essência ali, se eu tiver a minha essência pulsando. E sem essa essência pulsando, a relação vai esfriando, as coisas vão esfriando e vai ficando monótono e chato. Então, procura sempre pensar que para construir o nós, eu preciso ter o eu. Eu preciso ter quem eu sou. Faz sentido? Deixa eu ver aqui só se tem mais perguntas. Karina, eu vou responder a sua. Eu não aceito meu namorado seguir mulheres que eu não conheço no Instagram, principalmente mulheres sem roupa de biquíni. Ótimo. As colegas sem roupa de biquíni. Acho muita falta de respeito. Brigamos muito por isso. Estou exagerando? Karina, se isso faz parte de um combinado de vocês, você não está exagerando. Agora, se você impõe, você já chega e fala assim, o negócio é o seguinte, de agora para frente você vai parar de seguir as mulheres no Instagram. De agora para frente você vai fazer isso ou aquilo. Você está agindo não como uma parceira, você está agindo como uma mãe que exige e impõe. Sabe qual vai ser a resposta? A resposta vai ser um Instagram fake, em que ele vai continuar seguindo, fazendo as coisas que ele faz, mas escondido. Então, qual que é a ideia aqui? Não é você impor,
é você trazer para ele a consciência que existe um problema. Olha, eu me sinto desrespeitada quando você faz isso, eu quero que você entenda o que passa em mim quando você segue essas mulheres. Passa em mim, por exemplo, que eu não sou boa o suficiente, começo a me comparar com essas mulheres, e eu fico na dúvida do quanto você está satisfeito dentro dessa relação. Então, eu queria entender o que acontece, o que te faz seguir essas mulheres. Então, você pode expor sim, tá? Mas se você exigir, você não vai ter um bom resultado. Eu posso falar, vai lá, grita, faz barraco, mas você já fez, adiantou? Então, mostra para ele que isso é um problema. Então, ele pode compreender isso como um problema. Ok? Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas horas. Tá, eu vou responder só mais uma, porque a gente não dá conta, né? É um ser humano que tá doido para responder. Tem muita pergunta legal, gente. Muita mesmo. Aqui, ó. Essa pergunta é legal. Como trabalhar a individualidade do outro, mesmo passando muito tempo juntos em casa? Então, a gente não vai trabalhar a individualidade do outro, a gente vai trabalhar a nossa individualidade. Cada um tem que estar responsável pela sua individualidade, certo? Então, basicamente, vai ser o seguinte, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai separar momentos só para você. Seja tocar um instrumento musical, seja ler um livro, seja, sei lá, assistir televisão, sabe? Sabe aquela janelinha do nada? Que você quer nada? É o seu momento. Então, você precisa estar atenta a isso. Não espera que o outro vá fazer a sua individualidade. Você que tem que fazer. Então, eu, por exemplo, nossa, desde que o Henrico nasceu, pra ser bem sincero, desde o primeiro dia, uma coisa que eu não abro mão é de ter um momento só meu. Eu nunca senti, desde que eu sou mãe, nunca senti essa coisa que eu já ouvi muitas mulheres falando, que eu perdi minha individualidade e tal. Eu nunca aconteceu. Por quê? Porque eu sempre respeitei a minha necessidade de estar comigo. Então, para você, independente de onde você esteja, você pode trabalhar esse tempo de você estar com você. E esse tempo que é só seu, sabe? Que pode ser fazendo uma coisa útil, mas só que é um momento que é só seu. Ninguém enchendo o bagulho do seu saco, entendeu? E aí você pode, inclusive, falar assim, olha, agora eu vou lá para dentro, vou ficar um pouquinho sozinha, daqui a pouco eu volto. Pronto, sabe? Não tem que ficar justificando. Aí você sai, vai. Ninguém gosta de ficar também grudado com o outro o tempo todo, não, gente. Então vai fazer um favor para você e pro coleguinha. Sacaram? Bem, corações. Muito interessante. Vai de encontro, né? A forma com que se fala com o outro também. Sim, com certeza. Meus corações, a nossa live foi essa. E toda segunda-feira, 1h30, tem live aqui. A gravação, ela vai pro YouTube. Não vai ser mais gravação aqui no Instagram. Então, fiquem ligados, já vão lá no YouTube, Renata Tanus, se inscreva lá no canal, porque vai toda semana a gravação da live. Foi um prazer imenso estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Surgiu mais dúvidas? Manda para mim, que vocês sabem que eu adoro responder vocês. E aí a gente vai batendo esse papo e vamos crescendo juntos. Que a ideia é a gente ter relação adulta. Obrigada, corações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Perguntinhas aqui, faz lá na caixinha de perguntas que eu vou respondendo, tá? Beijos. Olá, meus corações do YouTube. Eu espero que você tenha gostado da live também. Espero que a live tenha acrescentado. Já compartilha e segue aqui no canal para a gente poder seguir, para a gente poder crescer juntos também e ter relações adultas de verdade.